Meus amigos e amigas, Hexatomb episódio 8. Meu senhor amado, me faltam palavras pra descrever o que foi esse episódio. Na verdade, pelo contrário, não me faltam palavras nenhuma, porque eu escrevi muito sobre esse episódio. Senhor amado! Vocês estão ligados que eu sempre faço anotações durante o episódio pra poder vir aqui e falar com vocês. Só que dessa vez, as minhas anotações foram diferentes, não foram no bloco de notas do meu celular. Foram no nosso Discord aqui, ó. Puta que pariu, é muita coisa. Mas vambora. Tira a língua do céu da boca, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não tá inscrito. Faltam menos de 250 pessoas pra gente bater os nossos primeiros 1000 inscritos aqui no nosso porão. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoa que cabe aqui dentro desse porão. E você que não tá inscrito ainda, é um botãozinho aqui embaixo. Clica nele e vamos bater os 1000 ainda esse ano. Eu sei que é loucura, mas cara, eu tenho afinidade com energia. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é loucura. Então vambora, que eu acredito que a gente consegue bater os 1000 inscritos ainda esse ano. Só depende da gente, rapaziada. Vamos pôr o porão pra cima. Nesse caso, ele viraria um sótão? Cara, eu quero começar dizendo que eu fiquei maluco na semana passada porque eu não consegui postar minha opinião sobre o episódio 7 durante a semana. Eu consegui postar nos 40 e todos minutos do último tempo disponível, que foi basicamente no sábado, enquanto o RPG do Cellbit acontecia. Então, muita gente não viu a minha opinião sobre o episódio 7, e eu diria que é um dos vídeos mais importantes que eu já postei aqui de opinião, porque eu desvendei um mistério nesse vídeo que foi confirmado no episódio 8, e eu estava me descabelando porque eu não consegui postar no timing certo pra vocês verem essa pira que eu tive, e foi confirmada no episódio 8. Então, eu vou deixar linkado aqui no card pra você assistir o meu pós-episódio de Hexatomb episódio 7. Enfim, vamos falar sobre Hexatomb. A gente já começa esse bendito episódio dentro de uma prisão. Mas não é qualquer prisão, você sabe que não é. Estávamos presos na Ordem. Estávamos dentro da base, mano. Isso foi muito gostoso, cara. Que episódio fanservice absurdo. Eu e a Mari, no nosso Discord, tava anotando: quem é isso? Será que é um scripta por estar todo tatuado? Mas eu coloquei, tem pouca tatuagem ali e tal. Será que é? Até que aparece o Jan. Alguém que tinha um pacto com o Tinhoso aparece ali pra poder falar com essa pessoa presa dentro da Ordem. E assim, eu só conheço uma pessoa que aceitou um pacto com um maluco lá de baixo e foi parar dentro da Ordem no final de Calamidade Parte 1. Você sabe quem é? Óbvio que você sabe. O Henry. E era ele mesmo ali dentro, falando com o priminho dele. Nesse momento eu tava assim, ó. Meu senhor amado, cara! Era o Henry falando com Damir. O que comprova, o que atesta que a minha teoria do episódio 7 tá mais do que certa. O Henry era o Lúcio, filho do Juan Davo. Meu pai amado, aqui eu já tava aqui, ó, tá ligado? O que viesse desse episódio já seria maravilhoso. Mas eu não esperava o que iria acontecer nesse episódio. Conseguiu me surpreender. Vambora, que eu vou seguir a minha colinha aqui, tudo que a gente foi trocando ideia lá no Discord, de tudo que eu fui anotando aqui, eu vou seguindo em linha cronológica, descobrindo que o Cristino foi um filho da mãe que catou o Pomba, que tava quietinho, no silêncio, tá ligado? O Cristino é muito foda, porque como que ele sabia que o Pomba tava dentro da casa dos agentes, embaixo da cama? Caraca, irmão, que visão paranormal é essa? Mas ele sabia, Cristino catou-lhe o Pomba de dentro da nossa casa segura. Naquele momento passou muita coisa na minha cabeça. O Cristino tá com o Giovanni. Será que o Giovanni e o Cristino estão querendo formar mais um grupinho ali de pessoas aliadas pra poder fazer alguma coisa? Mano, a gente tenta teorizar com tudo que a gente tem na mesa, mas a cabeça maluca do Cellbit coloca mais 1 milhão de coisas em cima da mesa que a gente nem esperava, e era exatamente isso que aconteceu. Tudo que a gente pensou de um possível motivo do Cristino raptar o Pomba foi por água abaixo, não era nada disso, era muito maior. Era
era muito mais tenebroso do que a gente podia imaginar. Cara, foi surreal. Esse episódio foi uma surpresa atrás da outra. Essa daqui é a minha opinião, tá, rapaziada? Eu comecei a fazer as opiniões de episódio justamente pra poder colocar o que eu iria sentir dessa temporada. E se eu não tivesse gostando, eu iria falar. Mas cada vídeo que eu apareço aqui, eu tô mais empolgado. Eu tô mais dentro da história. Eu tô mais maluco a cada badalar do sino, tá ligado? Uma coisa que eu achei muito legal desse episódio é que ele começou entregando bastante novidade pra gente. Toda essa cena do Dalmo sendo levado pra dentro do Hexatomb e, obviamente, naquele momento já tava claro que ele era o sacrifício dos vampiros. A mente já tava rodando, mas a gente teve um momento de lucidez muito grande. Afinal, há poucas horas atrás, o Dalmo, o gigante amoroso que tava do lado deles, foi massacrado por criaturas que excedem o conhecimento, sabe? No episódio 7, eu não senti que os personagens conseguiram sentir a dor. Nesse episódio, o início foi justamente esse luto, esse peso do estamos perdidos. A gente não faz a menor ideia de como lidar com essas criaturas, sabe? Eu achei legal que até mesmo a Jai, que era uma pessoa que passou basicamente os últimos 2 episódios apenas falando sobre sacanagem, até ela conseguiu ter um momento de lucidez ali e falar coisas com coisas. Aqui vocês veem que claramente eu não tava me aguentando o fato de não ter conseguido postar o vídeo falando que o Henry era filho do Juan Davo. Isso daqui me perseguiu basicamente o tempo todo durante o episódio. Eu ficava me corroendo, cara. Mas eu acredito que você vai dar uma passadinha nesse vídeo pra poder ver eu completamente empolgado descobrindo isso. Foi muito legal nessa parte também ver a carta do Pomba que ele deixou falando um pedacinho de coisa pra cada pessoa ali que viveu, que salvou a vida dele. E quando a galera tava lendo essa carta, eu já tava, cara, tem muito sentimento aqui. Eu acredito fortemente que o Pomba não volta mais. É basicamente uma carta de despedida, sabe? Foi um momento bonito que o Selbit criou pro Pomba se despedir da galera. A gente só vai saber o que matou ele depois. Ali, pra mim, eu já tava aceitando, já tava entrando no meu luto em relação ao Pomba. E aí, depois desse momento, a gente teve o primeiro arco desse episódio, que foi a enxurrada de pensamentos, a enxurrada de informações, que foi ladeira abaixo, quando os killers dormiram e acordaram com novos pensamentos, novas emoções e lembranças sobre os agentes. Cara, sério, que insanidade que tá acontecendo ali. Todo mundo odeia a Ordem, basicamente, ali, que loucura. O Labirinto descaradamente fala que quer matar o Senhor Veríssimo, e sim, é o Senhor Veríssimo, nosso Senhor Veríssimo do cabelinho branco, do bigodão. Isso foi confirmado quando ele falou que queria matar a filha do Senhor Veríssimo, pra que ele pudesse sofrer o que o Labirinto sofreu, sabe? De perder a família e amigos. Bizarro, irmão, que bizarro. Como que essa galera é da Ordem? E ele ainda falou de alguma forma como que ele poderia destransformar monstros em pessoas de volta, sabe? Alguma coisa assim. Nesse momento eu falo, mano, o Labirinto tá totó das ideias. Eu não entendi até que o Selbit postou depois do episódio as lembranças que cada player teve nessa noite de sono. Podemos e vamos ler isso aqui pra gente poder ter um gostinho do que essa rapaziada sentiu. De qual foi as informações que o Selbit liberou pra eles. Eu achei que de alguma forma o Labirinto pudesse ter criado algum monstro igual o Dante criou o Carente, sabe? No meio de um ritual, o ritual perdeu o controle, era muito mais forte do que ele imaginava, a membrana tava muito fina, tinha uma criança dando bobeira, e isso afetou a forma dessa criança, transformando ela no Carente, uma criatura bizarra. Ô bichinho feio! Carente, rapaziada carente. Então eu achei que o Labirinto pudesse ter feito alguma coisa desse tipo e queria, sabe, trazer essa pessoa de volta. Mas quando a gente lê a memória do Labirinto, a gente vai ver que os monstros eram outros. Após uma noite de descanso necessária, vocês acordam com algumas novas memórias. Memórias do seu tempo na Ordem. Poucas pessoas têm a honra de ser convidado para a Ordem pelo próprio homem, mas ele sempre se preocupou com você, principalmente pelo
pelo estado péssimo que te encontrou tão jovem. Porém, o que eram apenas visitas de check-up pra ele, pra você eram tempestades de ódio. Ele matou todos os seus amigos, pessoas inocentes, ignorantes, que não sabiam o que era melhor e só experimentaram uma droga. Não conseguiram se conter. Você seria um deles, morto agora, se não tivesse desmaiado. Como ele ousa seguir em frente como se fosse mais um dia depois de cometer um massacre desses? No seu treinamento inicial, você surpreendeu. Seu empenho em demonstrar que era um agente digno era aclamado. Você sabia que no fundo você era motivado em provar pra ele o que você era capaz. Mostrar pra ele quem você realmente poderia ser. A sua obsessão nunca precisa diminuir, assim como o seu ódio. Ele, porém, não precisa retribuir a mesma intensidade. Apesar das suas ótimas performances, você ainda era mantido em patentes relativamente baixas, mesmo com performances melhores do que agentes de patentes mais altas. Ou pelo menos era isso que você acreditava. Ninguém era melhor que você nessa ordem, e você iria provar, de um jeito ou de outro. Após algumas missões, o desdém e o desinteresse dele começou a te correr. Por que ele não percebia o quanto você era especial, melhor que os outros? Por que ele não olhava pra você? Como alguém consegue massacrar todas aquelas pessoas e apenas seguir em frente? Como ele enxerga o seu potencial e apenas segue em frente? Você ia mostrar pra ele. Você ia fazer ele sentir o que você sentiu. Nem todos sabiam nessa época, mas os rumores corriam de que ele tinha uma filha que tinha planos de se tornar uma agente, uma adolescente, e você ia fazer ele entender o que é perder. Calma que os sentimentos não acabaram, o do labirinto foi o mais longo. Mas antes de conseguir montar um plano, ele te chamou pra uma missão. O próprio Veríssimo indo em uma missão, isso não acontece todos os dias. Talvez ele tenha descoberto. E agora ele ia te matar. Ou talvez ele finalmente tinha percebido o quão especial você é. Finalmente ele percebeu que você era melhor do que todos os outros? Não. Ele vai te matar assim como matou todos os seus amigos. É muito louco porque a gente tá lendo o que o Selbit escreveu para o labirinto, sabe? É como se o labirinto tivesse sentindo toda essa dualidade, como se ele tivesse sentindo toda essa dúvida, sabe? Já estamos acabando o labirinto, peraí, pô. Vem comigo. Vocês chegaram em uma área isolada, um hospital cuja construção foi interrompida pela metade no interior de São Paulo. A membrana tava fraca. Não era difícil perceber que esse ambiente era um antro de criaturas de sangue. Corpos distorcidos e vermelhos, olhos arranhados, curvados, roupas sujas e manchadas de sangue. Corpos pra todos os lados. Era a hora de provar pra ele o quão poderoso você era. Ele finalmente tava olhando. A missão foi mais difícil do que você esperava. Geralmente é, mas no fim, você teve um ótimo desempenho. Você tava contando e vocês mataram exatamente o mesmo número de criaturas. Essa era a prova, finalmente. Até você perceber, no canto faltava uma criatura ainda. Escondida no canto, esperando a oportunidade pra atacar. Era a sua chance, você ia ganhar dele. Você partiu correndo pra cima e tudo que você conseguiu escutar foi um pare. Que? Observe direito. A última criatura era uma pessoa, uma adolescente. Seus olhos arregalados, veias estouradas, pele avermelhada. Era quase uma criatura, mas ainda era uma pessoa. Um viciado em rubra, mas ainda consciente. Ao seu redor, os outros corpos de dezenas deles. Todas as criaturas eram viciados, mas eles eram criaturas, não eram pessoas. Não tem como eles serem pessoas, certo? Esse era um estoque clandestino de rubra, usado por transtornados, que aparentemente foi invadido por usuários, ele disse. Com tanto estoque disponível, eles não conseguiram parar de usar e eventualmente se transformaram. É o que infelizmente acontece com a maioria deles, mas nós vamos achar uma maneira de impedir isso. Você tentou esconder suas lágrimas, mas no fundo você não sabe se realmente conseguiu esconder qualquer coisa dele. Eu achei que fosse importante você entender. Parabéns pela patente nova. Fale com Shisui quando voltar pra base. Tu lembrou de coisa pra caramba, hein, pai? Pelo amor de Deus, o texto do labirinto foi o maior, rapaziada. Quando eu for ler o dos outros, vocês vão ver. Mas, cara, é muito insano, irmão, porque obviamente isso daqui cabe à interpretação. A gente percebe que o calígrafo, quem tá operando o labirinto nesse momento, quem tá marcando o labirinto nesse momento, ele tá interpretando tudo com uma forma meio odeio o Veríssimo, sabe? Uma coisa de dúvida, se eu devo me vingar ou não. Afinal, esse é o meu sentimento. Mas se a gente analisar um pouquinho
pouquinho esse texto, essa memória, esse sentimento, a gente vê que talvez o sentimento do Labirinto sobre o Veríssimo ter matado os amigos e família dele é justificado aqui. Se os amigos e família eram usuários de Rubra, a ponto de não serem mais humanos e sim criaturas, a única coisa que restava para aquele momento onde o Veríssimo teve que intervir era sacrificar as criaturas pro bem do paranormal, sabe? Pro bem do equilíbrio. Mas isso não foi visto dessa forma pelo Labirinto. Talvez venha daí a sensação dele, a vontade dele de querer reverter criaturas. Bom, vamos continuar porque tem muito sentimento, muitas lembranças pra poder a gente entender ainda. E só pra deixar aqui minha opinião, minha observação, eu senti que o Labirinto ficou um saco depois dessa lembrança. Todo farmando ego. Carinhosamente, inclusive, no Discord chamamos ele de Egobirinto. Tudo era sobre ele e ele ser o melhor e melhor que todos e se curvem a mim, basicamente. Ficou um saco. E vocês sabem que eu gosto muito do Labirinto, então foi triste ver ele dessa forma. Eu já vou pular pra memória de uma pessoa que me deixou de boca aberta pulando no sofá, que foi justamente Jai. Conversando com o Labirinto, ela me solta, simplesmente toda animadinha e serelepe, que tudo vai dar certo. Afinal, Kian pode nos ajudar. Mano, na moral, eu não esperava ouvir o nome desse ser de forma tão empolgadinha, vindo de uma pessoa que supostamente é um agente da ordem. Não, cara, não! E a memória dela nos explica isso. Quando a Jai falou isso, antes do episódio terminar e eu ter acesso à memória da Jai, eu tava, cara, não é possível que ela é uma scripta infiltrada dentro da ordem pra poder ter informações, pra poder ajudar Kian lá de dentro, sabe? Que menina maluca, irmão. Mas a memória dela explica muita coisa. Pra deixar o entendimento da memória mais simples, eu vou mudar um pouquinho o contexto aqui pra poder a contação de história ficar melhor. E eu vou chamar o nome do agente da ordem de Gabi, já que a Gabi é a marca desse agente, vai ficar mais fácil da gente entender. Entrar na ordem a princípio parecia realmente a melhor decisão que a Gabi poderia ter tomado. O acesso a informações privilegiadas, os segredos mais obscuros da sociedade, poder interminável ao seu alcance. O treinamento inicial foi um saco. A performance da Gabi era constantemente criticada. Ela foi quase recusada como agente inicialmente. Enquanto os outros agentes se esforçavam em desenvolver as suas habilidades para salvar os outros, a Gabi estava mais concentrada em como poderia usar esses ensinamentos para se tornar algo maior. Sempre com uma aparência inocente e infantil, usando roupas bregas e se fingindo de sonsa, a Gabi focava mais em ser uma agente de suporte, auxiliando à distância. Muito mais do que ser um agente de campo, nunca se colocando em perigo de verdade. Até que um dia chegou uma missão envolvendo uma coletânea de conhecimentos paranormais extremamente poderosa. A Gabi não resistiu e decidiu arriscar. Se colocar no campo de verdade pela primeira vez. Acompanhada de uma equipe bem experiente, a Gabi não teve problema nenhum para alcançar um porão escondido na casa de um ricaço anônimo, envolvido em um culto que sequestrava e sacrificava até mesmo crianças. Mano, a rapaziada de sangue é muito cabulosa, velho, eu não gosto não. Mas a Gabi tava pouco preocupada em resolver o caso. O que ela realmente queria era saber o que um homem rico e poderoso envolvido com o outro lado poderia estar guardando. Tudo que ela buscava tava na frente dela. Enquanto o restante da equipe catalogava e registrava os artefatos amaldiçoados, ela furtivamente surrupiou um livro antigo pra dentro da sua bolsa. O restante da missão foi um sucesso. Finalmente, em casa, durante a noite, a Gabi abriu as páginas e se deparou com resquícios da grandeza, promessa de civilizações antigas, maneiras de alcançar a gnose, aumentar propositalmente sua exposição e até mesmo técnicas para atingir a imortalidade. Ela encontrou o registro de milênios traduzidos de ocultistas que seguiam um profeta. Um homem ascendeu ao estado divino, alguém que conseguiria se tornar algo maior do que apenas uma pessoa. Aquelas palavras soavam como um espelho dos seus sonhos. Bastava seguir os ensinamentos escritos há tantos milênios nesse livro profano. Bastava seguir as palavras de Kian.
Sai dessa vida, Gabi, pelo amor de Deus. Ai, se bem que eu acho que Kian não tá tão errado, tá? Mas isso daqui é papo pra outro vídeo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando de eu acredito que talvez eu fosse pro lado de Kian. Coloca aqui nos comentários que eu trago esse jeito broxa de pensar. E aí, seguindo um pouco a ordem dos acontecimentos, a gente teve o Aguiar gritando, berrando, acordando completamente assustado por justamente o sonho que ele teve revelando as memórias do agente. Querem vir comigo pra mais uma historinha? Mano, vocês falaram nos últimos vídeos aí que vocês queriam que os vídeos fossem mais longos, que vocês não iam se importar. Eu não quero ver vocês dropando desse vídeo aqui, mano. Eu tô entregando tudo que eu tenho. Então coloca aqui nos comentários, Diegão, eu tô contigo, pra eu poder saber que eu não tô sozinho aqui, que vídeos longos também merecem ser assistidos. Mas a memória do Aguiar, eu acho muito louco porque aparentemente a memória do agente e do killer estão muito entrelaçadas, sabe? Eu sinto inclusive uma certa dificuldade de diferenciar a memória do Aguiar, que é um killer, da memória do agente da ordem, sabe? Que eu vou chamar carinhosamente de Cereal, já que a gente não sabe o nome do agente de fato, a gente só tem o nome da marca que opera esse agente. Então, vambora. O Cereal entrou bastante jovem na ordem, há 5 anos. Ele costumava morar no sul do Brasil, mas depois de auxiliar os agentes da ordem que investigavam um culto bizarro que os seus pais faziam parte, você se tornou um agente prodígio e foi transferido depois de alguns anos para uma equipe nova na base principal em São Paulo. O culto dos seus pais parecia conectado com uma obsessão com a lua de sangue, sacrifícios feitos em datas de eclipse lunar, na tentativa de agradar alguma entidade. Ai, a gente sabe que o Janho tá envolvido nisso. Provar que eram dignos da ascensão. Tudo originado de resquícios de algum culto de séculos atrás que se perdeu no tempo. E apenas fragmentos distorcidos das escrituras originais utilizadas por um charlatão foram usadas para manipular uma pequena quantidade de pessoas ignorantes e cruéis. Os seus pais faziam parte dessas pessoas. Cara, isso daqui pra mim é a mesma coisa que aconteceu nessa cidadezinha que a gente tá vendo o Hexatomb, sabe? O Serafim Vermelho basicamente é isso daqui, sabe? Parece que a cidade inteira foi manipulada pra poder ir atrás de mais pactos com o Tinhoso. Foi uma missão simples, mas pra ele catárgico, saber que pelo menos isso teria um fim e Elisa estaria segura. Apesar de um prodígio, ele costumava ser um agente intenso, de maneira positiva e negativa, sempre disposto a proteger e realizar as missões mais perigosas, mas às vezes se colocando em risco até demais quando poderia ser mais calmo. Se o nosso querido Tristan tivesse vivo, eu apostaria algumas fichas aqui de que o Tristan ganhou uma marca e está dentro do Aguiar. Mas a gente sabe que o Tristan tá viajando longe, é que vocês me entendem. Com o tempo, ele foi ficando melhor em lidar com sua impulsividade, mas não pode dizer o mesmo sobre os seus traumas. A água, ela sempre foi um gatilho incontrolável. Flashes das torturas que sofria quando era criança te impediam. É isso que começa a misturar. A gente sabe que o Aguiar também tem problema com água, mas nesse caso não é do Aguiar que a gente tá falando. A gente tá falando do agente da ordem, sabe? Então as coisas vão se misturando aqui. Até aquela maldita missão. Uma mulher afogada, uma criatura que surgiu de algum livro de terror popular. Pegou você e a sua equipe completamente desprevenidos, arrastando para uma piscina. Você viu seu colega desesperado, implorando por sua ajuda enquanto era afogado. Quantos segundos ele conseguiu aguentar? Você travou completamente, as pernas dele não se moviam, ele apenas fugiu como um covarde enquanto ele se afogava, buscando os outros agentes da equipe para ajudar. Quando eles voltaram já era tarde demais, a missão foi concluída, mas ele nunca voltou para casa. Olhando para o seu próprio reflexo distorcido na água manchada de sangue, você finalmente entendeu. A ordem tinha chegado tarde demais, mais uma vez. Desde então, a culpa costuma ser constante companheira nas noites de insônia. Você tá
E eu não entendo por que vem essa sensação nele de que a Ordem chegou tarde demais mais uma vez, sendo que foi ele que não fez nada, sabe? Tipo, enfim, a gente precisa entender mais sobre ele. E aí nos resta a memória da nossa querida Kemi, que foi a mais controlada e contida no meio desse dia, sabe? Nesse momento de acordar. E depois disso, a gente já vai falar sobre o bunker. Eu tô muito ansioso pra chegar nessa parte. Vamos pra memória da Kemi. Nesse caso, da Kemi não, da nossa agente da Ordem, que chamaremos de Bia. Ela é uma agente muito experiente. Entrou na Ordem há cerca de 1 ano, mas foi bem treinada e sua motivação fez ela ser uma agente muito dedicada. Mas é óbvio que o verdadeiro objetivo dela era encontrar o desgraçado que tirou a filha dela. Um homem envolvido em um culto terrível, capaz de sacrificar até mesmo uma pequena criança. Você vê aqui a ligação? Isso daqui pra mim é o mesmo culto, é a mesma rapaziada que tava envolvida aqui com um agente do serial que também tinha essa parte de crianças e culto macabro e etc. Não demorou muito até que a Bia o encontrasse. Em uma missão investigando um culto que sequestrava crianças, ela reconheceu o mesmo símbolo que esse maldito espalhava pela sua casa. Mais uma vez, ela não enviou as evidências para a Ordem, ela guardou, assim como todas as outras que havia acumulado em segredo, buscando a identidade dele. Ela finalmente encontrou ele, perseguiu, anotou a rotina e sabia exatamente onde pegá-lo sozinho. Montou um plano e encurralou. Parada, frente a frente, ela olhava dentro dos olhos dele. Lágrimas enchiam os olhos dela de raiva e lágrimas nos olhos dele de desespero. A conta chegou. Ela finalmente vai ter a vingança que merece. Era o que ela pensava. Mas ele sabia que você tava indo atrás dele. As lágrimas de crocodilo até enganaram ela mais uma vez. Um dos membros do culto dele agarram ela e ele se aproxima com uma faca na mão, pronto pra cortar de vez essa ponta solta que ele deixou. Mas no último momento ela escuta um tiro. Alguém mais estava ali. O membro do culto que tava segurando ela morre instantaneamente com esse tiro. Ao olhar pra trás, ela vê Tuco Belez. Eu não sei por que ela ouviu Dalmo. O Selbit, na hora que ela tava falando sobre esse Tuco, o Selbit corrigia pra Dalmo. Eu não consegui entender isso. Me ajuda, por favor, se você entendeu. Um dos agentes da equipe dela, a quem ela já desabafou uma vez sobre a filha. Ele já suspeitava que ela fosse fazer isso e por isso veio atrás dela. A Bia já sabia o que ia chegar. Ele não ia deixar ela ter a vingança dela e ela já tinha que se preparar pra escutar um discurso moral absurdo, mas nada. Ele apenas ficou parado lá, esperando você terminar o que veio fazer. Ele não foi te impedir, muito menos pra te dar um discurso moral. Ele foi pra te apoiar e te proteger. Ela terminou o serviço, matou aquele filho da mãe da maneira mais fria e dolorosa que poderia. E apesar da satisfação momentânea, ela foi atingida em cheio. Não pelo arrependimento, ela nunca se arrependeria de matar um verme desse. Nem pelo vazio, ainda doía muito, mas sim atingida pela verdade. Matar ele não diminuiu a dor dela, apenas deixou a origem da dor dela ainda mais clara. A raiva saiu do caminho, deixando apenas o espaço pro luto. Ela não queria vingança, ela queria a filha dela de volta. Caraca, essa daqui pegou, tá? Essa daqui mexeu nesse ponto aqui, ó. Que isso, Kemi? E aí, depois dessa enxurrada de memórias, que noite longa, a gente finalmente vai pro ponto de interesse desde o início dessa temporada, que é o bendito bunker. Vamos ver o que tem escondido embaixo da terra. Se a gente conseguir abrir, mas sem mistério, conseguimos abrir. Cara, eu confesso que nesse momento, no momento que a gente tava entrando no bunker, eu tive flashes de Santo Berço, rapaziada, como eu amo O Segredo na Floresta. É uma temporada que me marcou tanto que eu tenho flashes constantemente sobre essa temporada. Então, quando eles estavam descendo ali, entrando no bunker e começando a ir pra debaixo da terra, eu vi o ferreiro sair com uma picareta gigante pra poder atacar aquela rapaziada, tá ligado? Eu comecei a ouvir Rei Lavaga tocando lá no fundo, mas já recobrei minha consciência e vi que, cara, peraí, isso tá pelo menos umas 5 temporadas atrás. E aqui vamos nós explorar ambiente novo, encontrar documento novo. A Jai conseguiu encontrar aquele papel falando sobre a forma de abrir uma porta misteriosa com símbolo redondo e triângulo. E sabemos que símbolo é esse, Jai. Tenebris está por perto. A porta que nos leva para o sino está por perto. O que tem atrás dessa
porta? Não sabemos. Até a gente começar a descer constantemente em um puzzle maravilhoso. Cara, nesses momentos eu lembro que estou assistindo um RPG e o quão é divertido assistir um RPG. Porque foi tão simples, foi tão bobo. A gente acabou de vir do episódio 7, que foi uma guerra surreal, absurda, estratégia de guerra pra todo lado. E eu me diverti tanto assistindo 3 pessoas estabanadas descendo um desfiladeiro. Foi muito legal, cara, de verdade. Ver aquela emoção dos dados trazendo a resposta se alguém ia se machucar feio ou não. Foi muito divertido. Ali tava a essência do RPG. Inclusive, uma pausa rápida aqui em Hexatomb. É muito rápido mesmo, porque eu quero saber a opinião de vocês. Eu tô com uma ideia no papel e eu não sei o quão louca ela é e se ela funciona. Mas assim, supostamente, se tivesse uma forma da gente jogar RPG, eu e você, beleza? Aonde eu sou o mestre e vocês, todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, é um personagem. E a nossa mesa de RPG vai acontecer neste canal aqui, nos shorts, nos vídeos verticais. Vocês entrariam nessa brisa comigo? Teria que ter uma curva de aprendizado no início pra poder vocês entenderem a mecânica de como isso funcionaria, mas eu garanto que tem como funcionar. Vocês estariam dispostos a entrar nessa ideia maluca comigo e tentar fazer isso dar certo? Ou eu seria um maluco falando sozinho com a câmera? Deixei aqui uma ideia pro futuro, quero saber se tem gente maluco o suficiente nesse canal pra entrar nessa ideia comigo, obviamente, no universo de Ordem Paranormal. Voltando pra Hexatomb, cara, que gostoso, mano, que gostoso foi ver essa parada acontecendo, eles descendo até chegarem e encontrarem o Pomba. Deplorável, tadinho, mano, o que esse passarinho sofreu não tá escrito. E ele estava sofrendo para o Cristino, que encontrou a porta. A porta, rapaziada, não é uma porta, é a porta. Foda, claramente uma porta do sino de Tenebres, do elemento de sangue e conhecimento. E o Cristino, farmando a aura dele, completamente sensato, aceitou a troca ali e tudo mais, de se eles trouxessem outra pessoa, vambora, ele aceita devolver o Pomba, afinal ele não tem nada pessoal com ninguém, ele só quer chegar do outro lado, ele só quer o impossível, basicamente. Eu gosto do Cristino. Enquanto eles estavam nessa maluquice, a gente também teve uma maluquice maior ainda, porque teve Labirinto e Kemi que ficaram em casa e tiveram uma visitinha inesperada de uma garota loira com um coletinho verde. Moleque, na moral, nesse momento, eu tenho aqui anotado, nesse momento eu entrei em desespero de, mano, como que esta loirinha conseguiu fugir do Kibungo? E obviamente não conseguiu, porque esta bendita mulher não passava de um clone de sangue que o Giovanni fez pra tirar informações dos agentes. Ô Giovanni, não me irrita que nessa altura do campeonato eu não tô podendo. Cara, muitas emoções. Até o ponto que a gente vê a estratégia da rapaziada de pegar o sacrifício dos psicoleiros. E eu tava morrendo de medo, porque estariam 2 sacrifícios juntos de noite. Os vampiros iam estar sedento. Porém, em contrapartida, os vampiros estavam na brisa deles. Porque a gente pôde ver mais da perspectiva deles. E isso me deixava cada vez mais empolgado. Porque, cara, o Boris estava ali o tempo todo, sabe? E Boris era o Damir. Gente, eu tô maluco. Vocês têm que entender que a minha cabeça tá fritando. Era o Damir. Ele tava ali, ele tava com a gente. E a gente viu que ele tava servindo ali como uma espécie de bebida, uma fonte de bebida pros vampiros. Os vampiros saíram toda noite pra poder caçar e comer. E o Damir era basicamente a fonte de bebida. Eles tiravam o sangue do Damir pra poder beber. Ai, gente, é uma loucura, né? É uma loucura. Falar com essa normalidade aqui que eu falei, uma atrocidade dessa aqui, é sinal de que a gente já tá até teia das ideias. Mas beleza, beleza. Pulando bastante do episódio, a gente foi pros psicoleiros. E por que raios, por favor, defensores da Jai, por favor, me expliquem por que a Jai inventou de machucar a Cindy? Tudo bem que eu queria que a Cindy fosse muito machucada e se pudesse, assim, ó, dessa pra melhor, tamo junto, Cindy, valeu. Mas, cara, não era o plano. Isso dificultou tanto as coisas. Sério, Jai, se explique, por favor. Mas enfim, deu certo no final. Sacrifício dos psicoleira, Kaito foi de arrasta, deixa aí, servindo de sacrifício pra abrir a porta de Tenebres, aparentemente, e salvando o Pomba. Foi um combo de emoção maravilhoso. Até que o sino toca de novo e mais um sacrifício foi feito. Pera lá! Só pode um sacrifício por noite. Alguém não leu as regras? Não.
os vampiros não leram as regras. Ou eles leram direitinho a ponto de saber exatamente o que eles estavam fazendo, cara. Eles mataram o Damir. Depois de um sacrifício já ter sido feito, fazendo a transição de estigma para ninguém mais e ninguém menos que Raziel. Como se esta merda já não estivesse difícil o suficiente, agora a gente tem Raziel com o sacrifício dos vampiros. E assim, pra quem tá se perguntando, vai, Diego, mas não muda nada, né? É os vampiros e parará e pororô. Gente, isso muda tudo. Porque o Raziel agora pode caçar de dia. Vocês estão entendendo? Ninguém pode matar o Raziel de dia, porque senão essa pessoa que matar o Raziel vai virar o novo sacrifício. Ou seja, o Raziel tá imortal de dia e ele é extremamente forte durante a noite. Arrumamos um problema grandão pra nós. A ideia da rapaziada de, no próximo episódio, né, no próximo dia, ir atrás dos vampiros, esquece. Isso daí vai dar uma sarna pra gente se coçar colossal, tá bom? Eu já deixo aqui que talvez a minha solução perfeita seria o quê? Chamar o Cristino pra poder ajudar a bater nos vampiros. O Cristino é muito forte e, de certa forma, convencer o Cristino a se tornar o sacrifício dos vampiros. O Cristino mata o Raziel. Eu vejo uma saída nisso, porque Cristino só quer Tenebres. O Cristino não tá nem aí quem é sacrifício, quem vai morrer hoje, quem vai morrer amanhã. Cristino quer Tenebres. Se ele conseguir Tenebres atrás dessa porta, nada custa ele virar o sacrifício. Essa seria uma boa saída pra rapaziada. Chama o Cristino, vai de dia atrás dos vampiros, regaça os vampiros na porrada. Cristino mata o Raziel. Cristino herda o estigma do Raziel. E a gente tem o sacrifício dos vampiros na nossa mão, sendo Cristino. Ah, e o que eles vão fazer depois com isso? Aí também eu não tô na mesa jogando, né? Aí também deixa a rapaziada da RPG resolver. Mas assim, Selbit, se você quiser um dia chamar o Diegão pra mesa pra jogar assim, de bobeira e tal, deixei no ar aqui, o convite tá aceito, tá? Selbit, lancei aí, tá? Não sei, né? A internet é maluca, a gente chega em lugares que são tão impossíveis quanto Tenebres com o poder da internet. Vai que, né? Ai, gente, eu brisei, tá tarde. Os episódios estão ficando cada vez mais longos. E o Selbit falou que o próximo episódio vai ser o mais longo de toda a história de Ordem Paranormal. Eu chuto aqui 8 horas de episódio, tá? Acho que hoje eu falei, hein? Essa gif aqui, ela resume tanta coisa de como foi anotar sobre esse episódio no Discord. A gente tava bem assim, ó. Nesse naipe aqui, ó. Era informação pra lá, informação pra cá, e a gente só tentando fazer algum raciocínio lógico nesse rolê. Muito irado. E sabe o que tá faltando pra gente poder fechar o nosso raciocínio lógico daqui? Você nos comentários. Rapaziada, não fique com medo de errar. Joga todas as atrocidades que passam pela sua cabeça, todas as suas teorias absurdas. Se você viu alguma teoria no TikTok, em alguma outra live, em qualquer lugar, joga aqui, porque eu vou pegar os comentários desse vídeo pra gente conversar. Um novo vídeo aqui no canal, só respondendo os comentários sobre os últimos 3 episódios. Eu tenho certeza que vai render um vídeo muito bom. Eu espero muito ver o seu rostinho por lá. Outro lugar que eu queria muito ver o seu rostinho era, sabe aonde? Na puta que pariu, tô brincando. Vacilei, me perdi aqui. É lá em kick.com/odiegofortes, o lugar onde eu tô fazendo as minhas lives agora. Voltei a fazer live. E seria muito legal ver você lá pra gente poder trocar ideia, tanto de Ordem Paranormal, quanto sobre outras áreas da vida. Afinal, eu sou pro player em conversa fiada. Seria maravilhoso ter você lá no chat, então vou deixar o link aqui na descrição. E caso você queira participar do nosso Discord, vou deixar o link aqui também na descrição pra você conseguir entrar. E rapaziada, muito obrigado por você estar até aqui e muito obrigado por você ter comentado. Eu acredito que você comentou, eu tenho certeza, pô, chegou até aqui e não deixou um comentário? É impossível. Não esquece de apertar o botão hypar aqui no YouTube, que isso ajuda muito o canal a crescer, e obviamente compartilha com seus amigos pra gente poder bater 1000 inscritos até o final do ano. Vamos de loucura. Beijo, minha rapaziada, eu sou o Diegão e eu falo aqui do Porão. Caraca, essa riminha tá muito cafona, eu tenho que mudar isso daí.